Glória a Deus. O melhor lugar que existe é a casa do Senhor, amém? E é bom rever os irmãos também, faz tempo que eu não vejo. A gente sabe que quando a gente está em união, comunhão, mais de dois, Deus vai estar presente, né? Eu queria só dar uma informação. Minha esposa está com um problema de saúde, né? Está fazendo todos os exames para a gente conseguir resolver. A gente está com o médico dos médicos à frente, a gente está fazendo uma série de exames para diminuir todos os sintomas que ela está tendo, para ela poder voltar aqui e congregar com os irmãos da igreja. Então, mandar um abraço para todos e até que depois a gente orar por ela. Já eu sei que não orou, né? Mas toda oração é boa, é bem-vinda, né? Vamos orar agora. Querido amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos a meia diante do Senhor. O Senhor é o Deus de poder, o Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus de fé, o Senhor é Deus de honra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a cura do Senhor se manifeste na minha esposa, Pai, para que a gente tenha cada vez mais testemunhos para glorificar o Seu nome. Esse é o nosso clamor que nós fazemos, já agradecendo ao Senhor no poderoso nome de Jesus. Amém? Muitas vezes a gente vê uma palavra sobre alguém na Bíblia, que eu e você, às vezes, a gente acha meio distante. Mas o que aquela pessoa tem a ver comigo? Né? Mas é uma pessoa que, de repente, eu só ouço falar assim, raramente, ou quando fala, eu não sei se tem muito a ver comigo, que aconteceu uns fatos tão diferentes na vida dele, mas o Senhor colocou no meu coração que tem muita coisa a ver com a gente. É Noé. Uma pessoa que todo mundo sabe da história de Noé. Eu queria que aqueles que fossem abrir a Bíblia junto comigo, abrissem em Gênesis, no capítulo 6, para a gente acompanhar tudo que tem a ver com a gente através da história de Noé. Gênesis 5, é o Espírito Santo, né? É o mesmo Espírito. E quando eu cheguei aqui, sem o pastor saber, estava falando de Noé, o pastor Marcos. Estava falando uma coisa de Noé, testificando, né, que é a direção do Senhor, né? É logo no comecinho da Bíblia, Gênesis 5. Eu vou ler uma parte desse capítulo, depois eu vou para outro, eu vou falando para os irmãos, tá bom? Vamos orar mais uma vez para Deus falar com a gente. Vamos lá? Fechar os olhos, Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse culto é do Senhor, Pai. Que seja o Senhor falando com a gente e que tudo que estiver atrapalhando já caia por terra em nome de Jesus. Pai, que a Sua palavra frutifique em nossos corações para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está escrito em Gênesis capítulo 5, no versículo 32. Está escrito assim: e era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. No capítulo 6 está escrito assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. A partir dali, Deus começou a diminuir a vida do homem na terra. No versículo 5, está escrito assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Quer dizer, só tinha maldade no coração do homem. No versículo 6 está escrito assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. No versículo 8 está escrito assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Aí eu queria que você fosse até comigo ao versículo 13. E disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofre, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Vai comigo agora no versículo
18, 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, toma de toda a carne 2 de cada espécie, e entrarás na arca, para os conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Vamos comigo agora, o versículo 22, está escrito assim: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Aí está escrito no capítulo 7, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservarem vida e semente sobre a face da terra, de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que quis. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, com ele na arca, por causa do dilúvio, águas do dilúvio. Aí está escrito assim, no versículo 16: e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Até aqui, versículo 16, capítulo 7, versículo 16. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Amém? Agora, o que a gente tem a ver com Noé? Primeiro vamos ver quem era Noé, para ver se tem alguma coisa a ver com a gente. Noé, a palavra diz que ele viveu próximo de Deus. Noé andava com Deus, ele estava habituado a ter comunhão com Deus. Tanto é que Deus falou diretamente com ele. Ele escutou e recebeu aquilo que Deus falou para ele quando ele tinha 500 anos. Quando que aconteceu o dilúvio? Quando ele tinha 600 anos. Deus tem falado com a gente há muito tempo. A gente ainda não viveu 100 anos, mas a gente acha que já passou muito tempo, às vezes, de algumas promessas do Senhor. Só que a gente vê que Noé usufruiu da segurança, da salvação do Senhor, porque mesmo sem ele ver nada, ele reteve a palavra do Senhor e obedeceu tudo que Deus mandou ele fazer. A gente, muitas vezes, a gente fica ansioso, porque Deus prometeu, a gente sabe que é uma promessa do Senhor, mas a gente não está vendo. Aqui a gente já aprende com Noé, mesmo sem ver, mesmo demorando, a gente tem que perseverar em obedecer a palavra do Senhor. Você quer usufruir daquilo que prometeu para você, que Deus prometeu para mim e para você? Continua obedecendo, mesmo que você não esteja vendo nada. Continua, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Ele já demorou 100 anos para cumprir aquilo que tinha prometido para Noé. Não vai ser na nossa vez que ele não vai cumprir. Amém? Ele prometeu bênçãos na tua vida espiritual, na tua vida sentimental, na tua saúde, na tua vida familiar. Ele vai cumprir. Amém? Deus é fiel. O salmista diz que, no Salmo 91, que Deus revela no Senhor um lugar secreto à sombra do Onipotente. Todo mundo conhece o Salmo 91, Para a gente ter a sombra de alguém, a gente tem que estar perto da pessoa. Como é que você vai usufruir da sombra de Deus? Estando perto de Deus, estando perto dos caminhos do Senhor, Em Hebreus 11:7 está escrito assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Imagina só, Deus manda Noé fazer uma arca. Todo mundo sabe o que é uma arca, é um navio, é um barco. Só que não chovia. Quanta acusação não teve em cima daquele homem? Quanta tiração de sarro, perdão pela palavra, quanta risadas o pessoal não dava de Noé e da família dele. Você é maluco, rapaz? Não quer dizer que Deus falou com você?
que vai vir uma inundação aqui, nem chove, né? Os caras nem sabiam o que era chover. Os homens ali naquela época não sabiam nem o que era chuva, porque não tinha chovido na terra. Mas Noé sabia que se Deus mandou no detalhe ele fazer aquilo que tinha que fazer, ele fazia. Quantas vezes as pessoas tiram onda da gente porque a gente tem fé em Deus? Mas na hora do aperto, quem que elas vão procurar? É você que tem intimidade com Deus. É a gente que tem intimidade com Deus. Eles sabem que a gente é sério. E muitas vezes eles sabem que, por ignorância dele, ele tirou uma gozação com alguém que é de Deus. Mas na hora do aperto, ele nos está dando através da gente. Muitas vezes nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Tem gente que nunca vai abrir a Bíblia na vida. Ele vai olhar para uma pessoa de Deus e vai dizer, olha, ele realmente tem vitória, ele passou por aquela dificuldade, aquele problema, que se fosse eu não conseguiria passar, mas como ele é com Deus, como ela é com Deus está dando vitória para ele, para ela, eu quero saber como é que ela faz, como é que ele faz. Então, aí a gente já vai vendo a semelhança que a gente tem com Noé, né? Noé era um homem que foi um exemplo para mim e para você. Era um homem que, independente do que falavam dele, ele obedecia a palavra do Senhor. Independente do que ele estava vendo, ele obedecia a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Noé, em Gênesis 6:9, Noé era um varão justo e reto. Ele procurava ter a justiça de Deus com ele. Né? A gente sabe que não é fácil a gente manter uma vida de justiça e retidão, onde a nossa volta está tudo errado. A gente olha na internet, pessoas estão milionárias fazendo músicas, só deturpa a família, só deturpa a moralidade, e tudo que de errado as pessoas estão exaltando através de música, através de novelas, através de filmes, através da televisão. Hoje você não consegue ligar a televisão no horário que você você não sabe que você vai falar uma bobagem na frente de uma criança, de alguém que você está assistindo. Hoje não dá nem para ver televisão direito se você se descuidar. E as pessoas falam que é normal. No mundo isso é normal. Nós que estamos errados, eles estão certos. Eles acham que isso, você está muito atrasado com esse negócio de igreja. Isso é coisa que deturpa a tua mente. Só que a gente sabe que a palavra do Senhor é uma só, a palavra do Senhor é reta. Ela não muda, é a mesma ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus diz que ai daquele que acrescentar um tio na minha palavra, ai daquele que tirar o tio da minha palavra. A gente vê às vezes até, infelizmente, pastores pregando, mas aquela parte ali, agora está atualizada, não é mais assim, é assado. A gente vê em São Paulo tem uma igreja para pessoas homossexuais, que é como é que é o nome da igreja? Refúgio, não sei do que. Era até perto de onde eu morava. E eu nem sabia disso. Um dia quase que eu ia entrar lá, daí acho que a Maria falou, não pai, aqui é a igreja. Eu falei, caramba, eu ia ver, escutar a palavra ali. Eu falei, nossa, mas tem igreja disso? Tem. Ali a pastora que comanda lá, ela tira as passagens onde Deus fala que o homossexualismo é pecado. Não existe isso. É só você olhar na Bíblia, está escrito, ai daqui, tirar um tio da minha palavra, ai daqui que acrescentar alguma coisa. Pessoal, tem muita gente que se liga no Evangelho segundo Allan Kardec. Perdoa que eu estou falando essas coisas. O Evangelho é segundo Jesus Cristo. Só tem um Evangelho, é só de Jesus. Quem estiver seguindo em outro Evangelho, não meu. E Deus, você tem que estar ligado no que Deus tem falado para a gente. Então a gente vê que Noé tem muita identificação com a gente tem muita identificação com ele. O que representa a arca de Noé hoje? É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor, que ela protege nós, a nossa família, dos dilúvios, que são as drogas, são as doenças, são as mortes, são os vícios, são as traições. É a igreja de Deus que protege a gente do que está aí fora. Amém? Noé foi avisado 100 anos antes. E Noé obedeceu durante todo esse tempo. Por que Deus fechou a arca por fora? Isso é interessante. Que a Bíblia, na minha versão está escrito no Gênesis 7, capítulo, no versículo 16, termina com: e o Senhor a fechou por fora. A tua está por dentro? Independente se for por dentro ou por fora, Deus fechou. Então, aquilo que ele fecha, ninguém abre. Concorda? O que ele fecha, ninguém abre. E o que eu ia falar, vale para ele fechando por dentro e ele fechando por fora. Possivelmente, a família de Noé, e o próprio Noé, deviam conhecer muito
Eles devem ter escutado o grito do pessoal querendo entrar, e eles, como carne e como também um coração humano, né? A gente sabe que tem que obedecer a palavra do Senhor, mas a gente gostaria que todos fossem salvos. E possivelmente eles iam querer abrir para mais gente entrar, para salvar outras pessoas, mas quem fechou foi Deus. E quando Deus fecha, ninguém abre. Glória a Deus. E Ele é um Deus de justiça. Ele tem falado para mim e para você que vai haver o arrebatamento, que Jesus vai voltar, que vai ter 7 anos de tribulação, o Espírito Santo vai sair da terra, quem ficar aqui vai sofrer demais. Todos nós já fomos avisados disso. E o que Deus quer que a gente faça? A gente esteja ligado com o Senhor, para a gente subir com Deus, com Jesus quando Ele vier. Porque ai daqueles que ficarem aqui, vão sofrer muito mais do que eles teriam. A Bíblia diz que vai ter gente que vai querer morrer e não vai conseguir. Olha só que coisa horrível. Nós já fomos avisados. E a palavra, através das passagens de Noé, é uma repetição. Noé foi avisado, a família dele foi avisada. Eles obedeceram, eles foram salvos. Aqueles que não obedeceram, não foram salvos. Quem não obedecer, o que está sendo falado hoje, não vai ser salvo. Infelizmente, mas nós estamos obedecendo. A gente não tem que ficar preocupado pelo que vai. Claro que a gente fica chateado, mas Deus já falou que vai livrar a gente. E aqueles que obedecem a palavra não vão passar por essas dificuldades. Nós vamos sair desse período onde vai ter gente que vai querer morrer e não consegue. Por que vai ter gente que vai querer morrer e não consegue? Porque vão colher daquilo que plantaram. E o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Por que ainda tem bondade na terra? Porque o Espírito Santo está aqui. Está em nós, através daqueles que creem em Senhor Jesus Cristo. Se não tivesse o Espírito Santo aqui, já estava todo mundo se matando aqui. Todo mundo, sabe, matando por besteira. Já estão. Agora, se o Espírito Santo não estivesse aqui, teria muito mais maldade. E a gente viu o exemplo de Noé. Diante do exemplo de Noé, o que a gente tem que fazer? Porque tudo que está registrado na Bíblia é um exemplo para a gente ter um ato, ter uma atitude diante dessa palavra que está sendo pregada. Primeira coisa, está escrito na própria palavra do Senhor: buscai a Deus e ficar perto dele enquanto há tempo. Está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Está em Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto ainda há tempo e enquanto ainda está perto. Uma vez que a gente busca o Senhor, fica perto dele. Como é que a gente fica perto de Deus hoje? Ficando na palavra. Quando você está na palavra, você está no caminho de Deus, você está perto de Deus, né? Ele escuta, ele fala, ele tem comunhão com você, você tem comunhão com ele, mesmo que a gente não veja. Ele é um Deus invisível, mas ele está perto da gente, a gente sabe disso. Ele vai dando discernimento para a gente, ele vai dando direção, ele vai falando por aqui sim, por ali não, faz isso, não faz aquilo, essa pessoa está querendo te enrolar, aquela não, aquela é tua amiga, vai com tudo. Deus vai orientando a gente. É a maneira da gente se proteger no lugar secreto, né? Que é a sombra do Altíssimo, né? Segunda coisa que a gente tem que fazer: o tempo todo nos fortalecer no Senhor, nos alimentando da palavra, como a gente está fazendo aqui, estudando a palavra do Senhor. Mas também, tão importante como nos alimentar da palavra do Senhor, é obedecer a palavra, é praticar a palavra. A gente tem que colocar em prática tudo que a gente está escutando aqui, porque se a gente não praticar, não adianta nada, né? Em Gênesis 7 fala aqui: Noé fez conforme tudo o Senhor lhe ordenara. Eu creio que cada um de nós aqui quer ter esse registro no céu. Nós fizemos tudo o que Deus nos mandou fazer. Isso basta. A gente fazendo isso, nos limpando do pecado, pedindo perdão para Deus por tudo, né? Recebendo o sangue de Jesus, pelo Senhor Jesus Cristo, e obedecendo a palavra, pronto. Nosso caminho está certo para a gente poder ser salvo pelo Senhor. E eu creio aqui que a gente é instrumento do Senhor para propagar essa palavra para todos aqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes você vai ser chamado em lugares que você não quer ir, mas que você tem que ir como representante do reino. Às vezes é um hospital com alguém enfermo, que já está quase partindo, às vezes é num velório para você falar a palavra do Senhor, às vezes é numa roda onde tem pessoas que ninguém ali conhece, no caminho
caminho de Deus, mas você é o representante do Senhor, é na vizinhança, é na família. Às vezes a família vai pedir para você uma palavra, mesmo que naquele momento possa chocar, pode um pouco afastar, declara a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Amém? É o que Deus fala para a gente. Declara a minha palavra, porque a minha palavra não volta vazia. Né? A pessoa pode até deixar de falar com você por um período, mas aquela palavra vai entrar no coração dela. E se você, né, até interceder, orar, você vai ver os frutos. Possivelmente você vai ver, né? Não é nada tipo, porque só Deus sabe aquilo que a gente vai ver. Mas continua orando, intercedendo pelas pessoas que estão à nossa volta, os nossos familiares, e pelos que também nos prejudicaram ou nos prejudicam, né? É para a gente orar por todos, né? Porque a palavra do Senhor diz, né, que vontade a gente tem só de orar por aqueles que a gente ama. Nós somos representantes do reino, e Deus quer que todos se salvem, todos, até o pior bandido. Deus quer que ele seja liberto e se salve, e se arrepende e se salve. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Agora nós vamos para um momento de oração. E o pastor, que bênção esse louvor, né?